Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio no nosso canal. A gente vai começar agora uma temporada com uma entrevista com algumas pessoas que vocês vão curtir bastante, e o primeiro deles não podia ser diferente do que Thiago Manzoni. Thiago Manzoni, deputado distrital pelo PL no Distrito Federal, casado, pai de 2 meninos lindos, cristão, pastor, não sei nem se ele gostaria que eu falasse essa parte, mas vou falar assim mesmo. Pode falar, lógico que pode pastor, falar. Advogado, mora em Brasília desde 1990 e hoje a gente chamou ele aqui para a gente ter um bate-papo, uma conversa bacana aqui. Bem-vindo, Thiago. Ana, obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui com você, com a sua audiência. Eu te parabenizo pelo trabalho. Não é de hoje que a gente se conhece. Não é? Tem um tempo lá aí. Ainda em 2022. Nós estivemos juntos, você fazendo esse trabalho magnífico que você faz de levar o conservadorismo, de ter boas conversas, de convidar pessoas para conversar contigo, para poder, de alguma maneira, falar com a população. É bom demais estar aqui de novo, te parabenizo, e você nesse novo ciclo da sua vida também, que eu sei que vai ser de muita vitória, muita conquista e de realização de sonhos. Parabéns, conta comigo. Amém, amém, para todos nós, é o que a gente deseja. Como você já citou, eu vou entrar nesta seara. Há 4 anos atrás a gente gravou um podcast, né? E onde é que foi aquela casa lá que a gente gravou? A gente gravou na sede do Proarmas. Ah, foi isso foi mesmo. Foi na sede do Proarmas. Na época eles estavam me patrocinando e a gente usava o espaço deles lá. Aliás, muito obrigada, Polon, aí, por ter cedido. Polon é um grande cara. Um grande cara. Também admiro pra caramba o trabalho que ele tem feito na Câmara Federal. É, assim, admirável. Não tem como não admirar tudo que ele está fazendo ali. E muita coisa mudou, né, nesses quase 4 anos aí. Eu acho que já faz 4 anos, porque a gente foi antes das eleições que nós conversamos. Se você voltar lá atrás, como que você veria essa sua caminhada? Qual a visão que você tem do que mudou nesses 4 anos no Distrito Federal? Ana, primeiro assim, mudou o fato de que nós vencemos as eleições em outubro de 22 e eu fui eleito deputado distrital. Isso mudou radicalmente a minha vida pessoal e profissional, né? Você narrou um pouco aí da minha história. Eu vim para cá em 1990, para cá para Brasília. Aqui eu cresci, me formei, fiz a minha graduação, me tornei advogado, casei. Tive meus 2 filhos, abri meu escritório de advocacia e em 2022 isso tudo teve uma mudança grande, porque a política ela afeta não só a minha vida profissional, porque hoje eu não consigo mais advogar como eu advogava, não tenho o mesmo tempo, apesar de poder advogar, eu posso atender pouquíssimas demandas, né? O escritório continua funcionando, mas eu pessoalmente atendo poucas demandas. E a minha vida familiar, minha vida pessoal também mudou muito, porque a política consome muito do nosso tempo. Então eu precisei me readequar completamente. Eu, minha esposa, meus filhos, a gente precisou se reorganizar para poder viver essa nova realidade. No Distrito Federal, eu vejo que o que mudou é que hoje nós temos uma direita mais fortalecida. Hoje nós temos uma direita mais organizada em termos políticos, nós temos uma direita capaz de levar as suas pautas prioritárias. A Câmara Legislativa hoje tem frente parlamentar em defesa da vida desde a concepção, minha iniciativa, eu presido. A frente parlamentar faz o seu trabalho, nós temos, por meio da frente parlamentar e do meu mandato, apresentado projetos de lei nessa direção. Vamos votar um agora, ainda nesse semestre, para prevenir a gravidez precoce. E prevenir a gravidez precoce, nesse caso, é levando conhecimento às mulheres, às adolescentes em especial, sobre o início da vida sexual. Nós temos a frente parlamentar em defesa do pagador de imposto. Então, só de chamar de pagador de imposto ao invés de contribuinte já causa um outro efeito já muda a percepção. Mental, muda a percepção. Então, hoje, conseguimos reduzir o ITBI, a alíquota de ITBI de 3% para 2%. A base de cálculo do ITBI deixou de ser o valor arbitrado pelo Estado para ser o valor arbitrado entre as pessoas que negociaram o imóvel. Conseguimos, de alguma maneira, reduzir alguma burocracia, licenciamento, os alvarás de funcionamento das empresas. A gente impôs a obrigação de cumprimento de prazos ao governo e tiramos isso dos ombros do cidadão. Então, muita coisa mudou. Às vezes as pessoas não têm conhecimento
disso. Às vezes as pessoas não sabem nem como pleitear os seus direitos, mas o que de mais significativo eu vejo no Distrito Federal hoje em termos políticos é a existência de um grupo político de direita forte. Nós temos duas grandes lideranças femininas, a Michele Bolsonaro e a Bia Kicis, nossa primeira-dama e a deputada federal que, se Deus quiser, vai ser senadora a partir de 2027. Temos um grupo político formado a partir dessas lideranças e que vão conduzir o Distrito Federal, eu não tenho dúvida nenhuma, para um tempo de liberdade e de prosperidade. É um processo, mas nós estamos nesse processo já. Você faz parte disso e eu tenho certeza que você é mais uma dessas lideranças femininas que vão ocupar um espaço de destaque na política do Distrito Federal, porque nós precisamos de mulheres conservadoras que entendam o que é feminilidade, o papel da mulher em todos os espaços e de que maneira as políticas públicas devem servir, não para nos dividir, mas para nos igualar a todos perante a lei. Acho que isso é o mais importante, é o Estado de Direito. Respondi? Muito bem respondido. Inclusive, você entrou aí nesse... Tu quis dizer que eu fui extenso na minha resposta e não falou. Tu viu, velho? Ela ficou com vergonha de dizer que eu tinha demorado na resposta. Não, senhor, adorei, porque você entrou, inclusive, num assunto que eu gostaria muito de falar sobre mulher na política. Toda vez que eu falo que eu sou conservadora e que eu defendo mulheres na política, parece que eu estou falando uma coisa de outro mundo. Como se eu defendesse que, não... Para ser mulher, você tem que ser dona de casa, você tem que cuidar dos filhos. E é o papel primordial da mulher. O primário da mulher é cuidar da sua família, é cuidar dos seus filhos. Mas nós somos mais do que isso. Então, eu falo muito para as pessoas. Eu tenho filhos grandes, adultos, adolescentes, já virando adultos. Apesar de não parecer. Apesar de não parecer, graças a Deus. Mas a gente tem outras conquistas porque nós não deixamos de ser um indivíduo além de ser mãe. É o nosso papel principal, aquele que dá sentido à nossa vida, mas ainda assim nós somos seres humanos que buscamos também realizações em outros campos. E toda vez que eu bato nessa tecla, vem sempre aquela história de, não, mas você fala que o ambiente político é masculino. O ambiente político é masculino. É um ambiente de dominância, é um ambiente hostil, não é uma coisa fofinha. O que eu vejo de vontade dessas mulheres de estarem ali, primeiro que há uma ausência de lideranças, sejam femininas ou masculinas. E liderança são cargos que não ficam vagos. Né? A gente tem que ocupar essas lideranças, senão vem o outro lado e ocupa. Hoje a gente olha a Câmara Legislativa do Distrito Federal e ela é predominantemente masculina. E as poucas mulheres que estão ali dentro, elas não representam a mulher conservadora. As mulheres que estão ali dentro, na sua maioria, ou são de esquerda, ou talvez até de centro, ou são de esquerda e não sabem, né? Fazem ali uma defesa. A esquerda ela fez um trabalho muito, muito completo em tornar suas ideias senso comum. E as pessoas carregam a ideia da esquerda sem saber que estão carregando uma ideia da esquerda. Foi exatamente isso que eu quis dizer. E quando a gente vê essas mulheres lá dentro, elas não representam a mulher brasileira. Principalmente o Distrito Federal. A gente sabe que a maioria da população aqui é conservadora, tem ideias conservadoras, tem valores conservadores. E onde está a representação dessas mulheres ali dentro? Né? Então, bater nessa tecla das lideranças femininas é muito importante. A mulher ela precisa ser representada. Hoje o PL Mulher eu acho que atua de uma forma fantástica. Gosto muito do trabalho deles ali, assim como o PL Jovem, que tem crescido bastante também, e a gente vai falar sobre o jovem já já. Quando a gente fala de lideranças femininas, bate muito na tecla de que as lideranças femininas que nós temos hoje aqui no Distrito Federal batem muito naquela tecla quando começam os embates, porque dentro de um plenário são embate de ideias, sempre vem com aquela frase de tá falando assim, eu falo assim porque eu sou mulher. E eu já vejo o contrário. Eu vejo que os homens, eles são muito mais cautelosos ao debater ideias com outras mulheres no sentido de ter um respeito maior por ser mulher. Como que você acha que a gente consegue achar esse meio termo no sentido da mulher participar da política, e é importante que ela participe, sem que se crie essa ideia vitimista, sem que se crie essa ideia de que a mulher é o frágil. Naquele momento ali ela não é o frágil, é um indivíduo como outro qualquer, e estão ali cada um lutando pelo seu eleitorado, pelas pessoas que as colocaram ali. Ana, primeiro eu vejo a política como representatividade. Então, como é que eu percebo a política e a eleição? As pessoas têm valores que elas acreditam, princípios que elas acreditam, ideias que elas querem ver não só defendidas, mas implementadas. E algumas pessoas, alguns candidatos, eventualmente personificam isso tudo que eu acabei de falar.
A pessoa não vota no fulano de tal porque ele é homem e nem vota na fulana de tal porque ela é mulher. Vota porque aquela pessoa, de alguma maneira, personifica o que o cidadão acredita. Dou exemplo. Eu voto na Bia Kicis. Voto na Bia Kicis porque já votei nela. Votarei nela e na Michelle para Senado da República aqui no Distrito Federal. Não é porque elas são mulheres que eu vou votar. Eu vou votar nelas porque elas personificam o que eu acredito. Elas vão defender as bandeiras que eu quero ver defendidas, elas vão trabalhar para implementar políticas públicas que eu quero ver implementadas no Brasil, elas vão fazer o embate de ideias da maneira que eu gostaria que o meu senador da República fizesse. Nesse caso, as minhas senadoras da República. Por outro lado, eu vou votar em mim mesmo para deputado federal. Não é porque eu sou homem que eu vou votar em mim mesmo, não tem a ver com o sexo. Enfim, para presidente da República eu vou votar no Flávio Bolsonaro, e não é porque ele é homem, é porque personifica as ideias que eu acredito. Então eu vejo a política dessa forma, e nesse sentido eu acredito que cada vez mais haverá espaço para mulheres, mas não para mulheres que se vitimizam e que fazem campanha como elemento central dizendo, eu sou mulher. Cara, quais são as ideias que essa pessoa defende? Porque no final das contas nós somos todos seres humanos. E a gente tem que parar com essa divisão. Então, cara, quais são as ideias que essa pessoa defende? A Ana, pré-candidata a deputada distrital, podia falar? Pode. Deve. Pode, deve. A Ana, pré-candidata a deputada distrital. Cara, quais são as ideias que a Ana defende? O que ela quer levar para a Câmara Distrital? Por que alguém conservador votaria na Ana? Com certeza não é só porque a Ana é mulher. É por conta do conjunto de ideias que você representa. E eu acho que nesse contexto, a tendência é que cada vez mais nós tenhamos lideranças femininas e não feministas, porque o feminismo é uma doença, é uma competição doentia que coloca homens contra mulheres, mulheres contra homens, como se houvesse uma inimizade entre nós. E isso não existe, eu não consigo enxergar a vida dessa maneira. A sociedade, de maneira geral, ela precisa tanto dos atributos masculinos quanto dos atributos femininos. A masculinidade e a feminilidade, elas são complementares entre si. E foi Deus, o Criador, que fez essas coisas desse jeito. Então nós precisamos dos traços masculinos e nós precisamos dos traços femininos. E isso vai se completar em qualquer ambiente da vida, na política também. Então eu vejo uma série de lideranças, um número vasto e significativo de lideranças femininas surgindo, a maioria delas de direita. Graças a Deus. E isso me chama muito a atenção, porque há uma espécie de libertação das mulheres desse feminismo. As mulheres estão percebendo que por muitos anos elas foram usadas como massa de manobra por um ideal político que dizia defendê-las, mas que não defende. Não defende de forma alguma. Não defende de forma alguma. E basta a gente ver que, em alguma medida, os esportes femininos estão sendo tomados por homens que se sentem mulheres, que usam batom, se dizem mulheres trans e vão lá e tomam o espaço das mulheres nos esportes femininos, em outros espaços femininos. Não só nos esportes, né? Hoje tem uma grande discussão sobre o uso, por exemplo, de banheiros. Então, assim, como que você se sente segura, como que você deixa sua filha entrar num banheiro e você não sabe se lá dentro vai ter um homem. Então, assim, é uma invasão total de homens no espaço feminino e com defesa de mulheres para isso, né? É um retrocesso de tudo que a mulher conquistou para dar espaço para homens que estão tentando novamente tomar esse lugar. Eu falo muito que o feminismo é o pior movimento coletivista entre todos. Porque todos são ruins, todo movimento coletivista vai ser ruim, mas o feminismo ele é o pior de todos porque ele destrói o tijolo que constrói uma sociedade, que é a família. Quando você destrói ali a primeira célula que a gente fala sobre uma criação de uma sociedade em si, você consegue destruir todo o restante. A gente vai ver que jovens que são cooptados por ideias revolucionárias ou jovens que se perdem e vão para o mundo das drogas são sempre aqueles que tiveram famílias destruídas. Né? Se você pega a comunidade carcerária, você vai ver que a grande maioria são de famílias desestruturadas. E aí a gente vê que esse pequeno, que parece uma pequena coisa ali dessa destruição, vai gerar lá na frente muitos mais problemas. E Ana, a pessoa não precisa estudar feminismo para ser feminista. O que você falou um pouco antes aqui, de que as ideias esquerdistas elas foram tão bem difundidas que as pessoas são esquerdistas sem nem saber que são, porque são ideias que estão aí permeando o senso comum,
Isso faz com que muitas mulheres tenham se tornado feministas sem saber. Sem saber. E agora o que eu vejo é que elas estão se libertando disso. Então essas lideranças femininas vão continuar surgindo. Eu não tenho dúvida que a direita e o PL em especial vão apresentar muitos nomes bons de mulheres para cargos distintos e que isso e que essas pessoas vão ser votadas de acordo com o gosto do eleitor. Não por conta do sexo, mas por conta das ideias, da forma que defende essas ideias, porque às vezes a pessoa tem a mesma ideia, mas o eleitor prefere a forma de um em detrimento da forma de outro, e isso é natural que seja assim, e eu tenho certeza que nós teremos um avanço da direita e que cada vez mais vai ficar muito claro para a nossa população do Distrito Federal e do Brasil quais são as ideias que mais deram certo ao redor do mundo e que tem tudo para dar certo aqui no Brasil, que são as ideias do conservadorismo, do liberalismo econômico, as ideias da liberdade em geral e as tradições judaico-cristãs. Amém. Amém. Você deu amém. Amém. Beleza. Você falou sobre a questão da gente ser feminista sem saber, né? Me lembrou a minha história, porque quando eu me divorciei, eu fui querer entender por que o meu casamento tinha chegado ao fim. Porque, na minha cabeça, aquilo era o ideal, aquilo era o meu plano, e eu queria entender por que deu errado, né? Foi uma busca ali. O seu plano era o casamento? O meu plano era o casamento, era permanecer casada, e quando ocorreu o meu divórcio, eu queria entender. Eu falei, cara, o que aconteceu para que não tivesse dado certo? E foi a época, inclusive, que eu fui entender o que era o feminismo, o que era o antifeminismo, e foi a época que eu estudei realmente o feminismo, e aí que eu falei, cara, eu descobri o que deu errado no meu casamento, né? E é o que está dando errado com todas as minhas amigas, né? Quando eu converso com as minhas amigas e vejo todos os problemas que elas me trazem, tá tudo aqui. Está tudo aqui da gente ter sido cooptado por isso. E eu lembro que na época eu comecei, a minha tia tinha virado para mim, minha tia já tem quase 90 anos, ela virou para mim, quando eu falei que eu ia me divorciar, ela virou e falou assim, minha filha, você era a minha esperança para quebrar o matriarcado dessa família. E quando ela falou isso, eu não sabia do que ela estava falando. Eu fiquei, por que ela falou isso para mim, matriarcado? De onde que ela tirou essa ideia? E conforme eu fui estudando, eu consegui entender completamente o que ela estava falando, né? De várias mulheres que não eram militantes feministas, mas abraçaram tanto essa ideia da mulher de ser empoderada, detesto essa palavra, inclusive, de ser empoderada, de ser melhor que todos os homens à volta dela, né, de estar nessa eterna competição com os homens. E foi o que você falou, a ideia não é competir com os homens, nós somos complementares. Né? O talento de um é diferente do talento do outro, e a ideia é que a gente se erga junto, não que fique o tempo inteiro em guerra. E aí eu vejo essa questão da mulher na política, esse crescimento mesmo, de ver que mulheres conseguem hoje perceber a sua importância tanto dentro de casa quanto fora de casa. Posso dar exemplos? Pode. Carol Detone está aqui exercendo o mandato parlamentar dela, ela é lá de Santa Catarina, né? Teve um filho recentemente e continua desempenhando as funções dela de esposa, de mãe, de parlamentar, e levando uma visão feminina para dentro da Câmara Federal. As mesmas ideias que nós carregamos, com a visão dela, uma mulher de Santa Catarina. De igual modo a Júlia Zanata, acho que é de Santa Catarina também. Acho que é de Santa Catarina. A Cris Tonieto, estou citando outras de outros estados para a gente ver quantas lideranças a gente tem. A própria Ana Campanholo. Ana Campanholo e, cara, tantas outras que fazem trabalhos belíssimos ao redor do Brasil. A Priscila Costa, lá em Fortaleza, tantas outras, no Brasil inteiro. A Silvia Wayampi, que perdeu o mandato agora recentemente, numa decisão que, a meu ver, foi equivocada, mas, enfim, são lideranças do Brasil inteiro levando isso para as suas regiões. E olha que interessante, eu citei vários nomes aqui de vários estados, mas o movimento feminista não reconhece nenhuma delas. Nenhuma delas. A Bia foi a primeira presidente de CCJ mulher na Câmara Federal. Nunca um movimento desse coletivista que você falou levantou isso como sendo uma vitória. Sabe por quê? Porque essas que eu mencionei não interessam a causa do coletivismo. É como se elas não fossem feministas mulheres. de forma Exatamente. alguma. É como se nós fôssemos traidoras das mulheres, então nós deixamos de ser mulheres. Como hoje mesmo a gente tem várias feministas, tá, de movimentos coletivistas famosas no Brasil que estão sendo perseguidas
pelo movimento LGBTQIA+, sei lá qual é o resto da sigla, mas que está sendo perseguida por falar que... Essa sigla não para de crescer. Ela não para de crescer, então assim, agora eu já perdi o final dela, mas elas estão sendo perseguidas pelo simples fato de falar que existe sexo biológico, que existe homem, existe mulher, e que nós devemos, né, preservar os direitos que as mulheres conseguiram. Claro que eu acho que tem alguns direitos que já nem se chamam direitos, se chamam privilégios. E já falei diversas vezes e repito, sou contra qualquer tipo de violência contra a mulher, mas hoje nós temos privilégios no sentido de que se você matar um homem, você pega 30 anos de cadeia, se você matar uma mulher, você vai pegar 70. Né? A vida de uma mulher vale mais do que a de um homem? Não, nós somos seres humanos. Por que valeria? Né? Por que valeria? Nós somos, bem a ideia de nós somos iguais perante a lei. Se você matou alguém, não interessa quem era esse alguém. Se era homem, mulher, trans, quem fosse. Isso claro que vale... se você tiver uma criança, que aí tem um agravante, mas você criar essa distinção é o que você falou, a gente separa grupos desnecessariamente. Era isso que eu ia dizer, isso tem que valer para o sexo biológico e também para todas as outras distinções que fazem, sabe? Cor da pele, a forma como a pessoa decidiu praticar sexo na sua vida, aí sexo o ato e não o sexo biológico. E tantas outras segmentações que vão fazendo para nos dividir. Nós somos todos iguais diante do nosso Criador e devemos ser também perante a lei. Né? As nossas individualidades não podem determinar como nós seremos tratados enquanto indivíduo social. Né? A lei deve ser geral e abstrata, valer de maneira igual para todos. Nosso sonho dourado, inclusive. Vamos lutar para isso. Né? Quando você volta para aquele Tiago lá de 2022, e por mais que a gente se prepare, a gente sabe que é sempre uma luta, ainda mais a gente que está do lado de cá de uma justiça muito tendenciosa. O que você falaria para aquele Tiago lá que pudesse ajudar ele a passar por esse período de forma melhor? Cara, se eu fosse conversar com o Tiago de 2022, dificilmente eu falaria para ele se preparar de alguma maneira diferente do que ele fez. Porque para muita coisa que eu estou vivendo hoje, não tem preparação. Você não tem como se organizar, você não tem como se preparar, você não tem como desenvolver aptidões. Elas vão se desenvolvendo e você vai se acostumando e vai vivendo e vai aprendendo pelas experiências de acordo com que as coisas acontecem. Mas se eu fosse falar para aquele Tiago lá de 2022, eu falaria que... Eu falaria, cara, vai ser um período difícil, vai ser um período turbulento, mas vai valer a pena. Você vai poder defender o que você acredita, você vai poder trabalhar pelas próximas gerações, você vai poder levantar as bandeiras que você acredita que são o estilo de vida que deve pautar a sociedade. Imagina que hoje eu posso falar abertamente sobre os 3 pilares da civilização ocidental e numa tribuna de um parlamento do Brasil dizer que a ética judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano são o fundamento do que nós vivemos e não pode ser destruído. Só de poder falar isso, para mim, já valeu a pena. Mas dizer para me preparar, assim, eu não teria muito como dizer. A gente vai vivendo, vai aprendendo. A única coisa que eu diria vai ser um período turbulento, mas vai valer a pena. Imagina que eu tomei posse, Ana, no dia 1º de janeiro de 23. E no dia 8 de janeiro nós tivemos aquele episódio aqui em Brasília da depredação do patrimônio público, aqui em Brasília, da sede dos 3 poderes do Brasil. E aí começou a CPI do 8 de janeiro. E a primeira atuação mais relevante do meu mandato foi a CPI do 8 de janeiro. Aqueles atos foram equivocadamente imputados ao presidente Bolsonaro e a outras pessoas no entorno do presidente Bolsonaro. Eu digo equivocadamente porque eu tenho certeza que a decisão judicial que condenou essas pessoas é uma decisão que padece de erro judicial. Muito. Erro judicial que deve ser corrigido por uma revisão criminal prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, quando o julgamento se dá contra as evidências dos autos. Então eu acredito que mais cedo ou mais tarde esse julgamento vai ser corrigido. E para mim o voto correto nesse caso é o voto do ministro Luiz Fux, que deu uma aula de direito ao expor o seu voto. Mas então a primeira atuação mais relevante do mandato foi a CPI do 8 de janeiro. E eu
quando entrei na Câmara, já tinha recebido com muita alegria o rótulo de deputado bolsonarista. Eu não gosto quando se rotula as pessoas, mas o rótulo de bolsonarista eu gosto pra caramba, porque o Bolsonaro foi o cara que fez nascer em mim a vontade de ir para a política. A coragem dele de defender as crianças, defender as mulheres, defender polícia, defender o que a gente acredita. Então, quando eu ganhei esse rótulo, e ainda carrego com muita alegria, agora podendo inclusive fazer o acompanhamento espiritual do presidente no momento difícil que ele está passando lá preso no 19º Batalhão da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, aquilo tudo foi muito intenso. Então foram 9 meses, foram os primeiros 9 meses do mandato e eu já estava naquela CPI. Me deu projeção nacional, eu nunca tinha dado uma entrevista. Aí agora eu dou entrevista para veículos nacionais. Revista Oeste, fui entrevistado por pessoas que eu admiro, por exemplo, o Rodrigo Constantino. Resultado do seu trabalho. Eu fico feliz, é muito legal, muito maneiro, mas assim, eu não tinha como hoje falar para aquele Thiago, para ele se preparar, porque como você se prepararia para isso? Se você não sabe o que vai acontecer, se você não tem os elementos todos, então assim, foram períodos turbulentos, a gente vai aprendendo. E o que eu posso dizer para aquele Thiago vale demais a pena. Vale demais a pena. Eu que conheci aquele Thiago e conheço esse Thiago aqui, sabe o que eu falaria para ele? O quê? Vai que você tá pronto. Pô, que legal, obrigado. Vai que você tá pronto. Eu achei que você ia falar, sua barba vai ficar branca, seu cabelo vai cair, você vai fazer implante, vai cair de novo, aí você faz outro. Isso é comum, isso tá tudo certo, né? Foi até o que eu falei aqui, isso tudo é muito resultado do seu trabalho, né? Eu que acompanho de perto seu trabalho, eu admiro o Thiago. Obrigado. Como pessoa, como parlamentar, o trabalho que ele realiza dentro da Câmara hoje é fantástico, assim, não tem como falar. Eu falo que hoje, para mim, o melhor deputado do Distrito Federal é você. E não é porque você está aqui, estou puxando seu saco, não nesse sentido, mas no sentido de que eu acompanho o que acontece dentro da Câmara, eu vejo o que acontece lá dentro, e hoje eu não vejo ninguém que chegue perto do trabalho que você realiza ali dentro. Muito obrigado. E voltando aí também, já que a gente está falando aí do bolsonarismo, do conservadorismo, alguns anos atrás, se a gente falasse que era conservador, era quase um xingamento. Isso não mudou tanto ainda, tá? Eu estava conversando recentemente com meu irmão, falando, e ele, mas por que você fala que você é conservadora? Você não é conservadora? E eu virei para ele, o que é conservadorismo? Para você, deixa eu entender. E ele, não, essa coisa retrógrada, quadrada. Eu falei, não. Olha pra mim e fala que eu sou uma pessoa retrógrada. Não sou. Tanto de tatuagem aí. Retrógrada eu não sou. Então, né, e quando eu conversei com ele, ele falou assim, as pessoas comuns, e ele falou, me considero uma pessoa comum, elas têm a mesma visão do que eu ainda hoje. E aí, hoje, além disso, né, a gente criou eu falo que tem uma bolha conservadora, né, e que metade dessa bolha não sabe o que é conservadorismo, usa muito hoje como um capital político e não exatamente como uma ideologia, como uma lente pela qual se vê o mundo e se interpreta a realidade. Como que a gente pode lidar com essas pessoas que entraram nessa bolha e hoje a gente se decepciona no sentido de que a hora que você teve uma porta aberta, você teve o espaço para fazer o que precisava ser feito e você simplesmente não fez? Como que a gente filtra essas pessoas, né? Como que a gente consegue, claro que não tem como filtrar totalmente, mas como que a gente consegue melhorar a nossa liderança política da direita dessas pessoas que só se aproveitam do capital político que o Bolsonaro construiu? São duas perguntas, né, que você fez. Primeiro, como lidar, e segundo, como filtrar. Como lidar com paciência. Tem que ter paciência. Ninguém sabe tudo na vida, ninguém tem todo o conhecimento. O conhecimento ele é adquirido e absorvido ao longo do tempo. O que me preocupa muito no Brasil, e aí não é só em relação ao conservadorismo, aliás, duas coisas me preocupam muito. As pessoas que sabem ler, gostam de ler e leem livros errados. Isso é muito preocupante, porque aí o conhecimento vai sendo formado
E é um conhecimento ruim. Em cima de premissas erradas. Com premissas completamente erradas, e premissas equivocadas só te podem levar a uma conclusão equivocada. Então, essas pessoas que sabem ler e leem livros errados, assim, eu acho muito preocupante. E a segunda coisa, assim, que eu acho que, traz uma certa preocupação, é que o momento eleitoral do Brasil, ele aponta todo para a direita. E nós temos poucos parlamentares, não vou dizer que são pouquíssimos, que sabem o que é ser de direita. Sabe, tem que ter paciência, e eu acho que o tempo vai fazer com que isso melhore. Mas as pessoas precisam se capacitar. O nosso povo, a direita, nós precisamos nos capacitar. Então a gente tem que ter paciência com a gente, mas a gente precisa se capacitar. Não é possível que os nossos quadros não saibam, como você falou, o que é o conservadorismo em si. Quais tradições e quais virtudes a gente quer conservar e por que a gente quer conservar. Por que a gente é cético em relação a políticos e por que a gente não acredita em salvadores da pátria? Por que que nós somos a favor da liberdade econômica? Por que quais são os fundamentos que nos fazem acreditar, por exemplo, que a melhor política assistencialista que existe é trabalho? Por que nós não combatemos a desigualdade, combatemos a pobreza? Qual é o fundamento disso? Né? Por que a gente não vê a desigualdade como um problema? E por que a igualdade é um problema? Sabe, quando eu olho ao redor e muitos de nós não sabemos responder a esses questionamentos, eu acho isso muito preocupante. Porque a partir do momento que a gente não tem o fundamento para aquilo que a gente acredita, a gente é muito facilmente levado por correntes doutrinárias que têm alguns jargões e alguns gatilhos mentais que fazem as pessoas achar que determinado tipo de pensamento é o correto. Então, por exemplo, eu vejo algumas discussões políticas serem vencidas com jargões do tipo justiça social. E ninguém quer ser contra a justiça social. Ninguém quer se colocar contrário à justiça social, né? Porque é como se você fosse do mal. Até que surge um Javier Milei e fala que justiça social é inveja e explica para o povo argentino por que é inveja. Porque o conceito de justiça social esquerdista é você tirar de quem trabalhou e entregar para quem você não trabalhou. Isso é inveja. E o cara explica isso e o argentino entendeu, a juventude argentina entendeu e levou o cara à presidência da República. Cara, por que nós queremos preservar a tradição da família no Brasil, como você falou que é o elo fundamental que a mulher consegue manter unido aí, né? Manter firme. Cara, por que a gente preserva a família? Porque a família é a base unitária da nossa sociedade, é a célula máter da nossa sociedade. E se você faz da família um caos, você está fazendo da sociedade um caos. Por isso que os dados que você trouxe sobre quem está preso, sobre, enfim, o tanto de problema que a gente vê, começa na destruição da família. Agora, nós precisamos saber defender isso para que as pessoas entendam. As pessoas precisam entender os nossos fundamentos. Como lidar? Nós precisamos ter paciência uns com os outros. Eu não tenho tanto conhecimento quanto você. Outras pessoas, às vezes, não têm tanto conhecimento quanto eu. A gente está aprendendo junto e está crescendo. Como filtrar? Eu acho que a gente tem que filtrar os aproveitadores. E isso é importante, porque tem gente que quer ser conservador de verdade. E talvez até acha que seja. A pessoa não... Sabe, tem vários autores que podem nos ajudar. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Eu acho que as pessoas acham que não são e, no fundo, são. Pode ser. Eu acho que é o contrário. No Brasil, em especial, as pessoas acham que não são conservadoras, mas quando você traz a premissa do conservadorismo, aí ela entende, pô, é isso aí que eu acredito. Pô, eu sou isso aí. Eu acho que aqui no Brasil, em específico, a gente tem muito disso. E é isso, e assim, a gente vai... É um processo, né, Ana? Se a gente olhar 12 anos atrás, não tinha direita no Brasil. Ninguém nem sabia que era conservador. Pô. O Enéas era tratado como louco, o cara era um gênio. Sabe, Roberto que ele era desenvolvimentista, né? Roberto Campos, sabe, era motivo de piada no Brasil e talvez tenha sido um dos cérebros mais brilhantes que o Brasil teve. Isso está mudando. Então é um processo, a gente tem que ter paciência com a gente. E estudar. Paciência e estudar. E eu acho que essa mudança eu vejo muito perceptível, por exemplo, na área dos livros, né?
Eu sou devoradora de livros ali desde a minha adolescência, infância. Ganhava prêmio na escola de ler mais livros da biblioteca da escola. E claro que a gente não tinha o mesmo acesso que nós temos hoje, né? E eu lembro que quando eu me divorciei, já com meus 27, 28 anos, que eu peguei realmente livros que a gente pode considerar de direita, eu fiquei pensando em onde que estavam esses livros. Porque se eu era uma pessoa que lia muito e nunca tinha tido acesso àqueles livros, quem escondeu? Imagine aquelas pessoas que nem leem, né? E hoje a gente tem, sim, né, uma bibliografia maravilhosa. Hoje a gente tem acesso aqui, tanto no Brasil quanto fora, de livros maravilhosos. Mas essa formação, ela é muito devagarzinho. A gente acha que vai ser de 4 em 4 anos e não vai ser, é muito tempo. E aí eu quero trazer para você a ideia dos jovens, né? Agora eu estou na parte da formação do PL Jovem. Eu estou como diretora de formação do PL Jovem e eu converso muito com os meninos, que tem vários deles que chegam naquela pressão: eu quero ser deputado, senador. E eu falo, isso é muito bom. Mas vocês têm que entender que, além de deputados, senadores, a gente precisa de gente dentro dos gabinetes, a gente precisa de base eleitoral em N lugares, a gente precisa ocupar outros lugares, a própria escola, os DCEs das universidades. E é um trabalho muito de formiguinha, né? Então, eu vejo, por exemplo, o nosso gabinete lá eu acho maravilhoso, eu acho ele super bem formado, mas eu vejo que muitos gabinetes de direita têm uma dificuldade enorme de ter pessoal de quadro ali que esteja capacitado, esse problema também. Que seja capacitado para fazer o trabalho que precisa ser feito, mas que também carregue ali as mesmas ideias que a gente, para que o trabalho seja coeso, né? Então, essa formação é muito importante. A gente tem que entender que essa juventude, ela precisa ser formada. E a gente tem que entender, Ana, assim, todos nós, que cada um tem sua esfera de atuação. Um dos graves erros que a gente comete, na minha opinião, é que toda liderança que surge, em qualquer área que seja, a gente quer levar para a política. Como se a política fosse resolver os problemas da nossa sociedade. A batalha que a gente vive não é uma batalha política, é uma batalha cultural. A política é o reflexo da cultura. E se cada liderança que surgir nos pilares da nossa cultura a gente quiser levar para a política, a gente vai estar sempre perdendo a batalha cultural. E a batalha cultural, a vitória na batalha cultural é o que vai fazer a gente vencer na política. Então a gente tem que olhar com mais cuidado. Nem toda liderança, por exemplo, nem toda liderança das mídias sociais deve ir para a política. É um erro fazer isso. Nem toda liderança da economia deve ir para a política. É um erro fazer isso. Nem toda liderança dos esportes deve ir para a política. Nós precisamos ter líderes de direita, conservadores, com os nossos ideais em cada um desses segmentos para poder ajudar a vencer a batalha cultural. E isso, às vezes, eu acho que a gente deixa passar. E muito. Em relação aos jovens, ser revolucionário hoje, ser rebelde hoje, é ser conservador. Houve um tempo em que você ser rebelde era você ser de esquerda. Hoje a imposição, a censura, o politicamente correto, tudo isso que a gente vive faz com que o jovem que quer ser diferente seja conservador. E a tendência é que dentro de muito pouco tempo a juventude toda do Brasil seja de direita, como acontece na Argentina. Então eu acho que em relação à juventude, toda a nossa juventude já quer a direita. A gente só precisa fazer esse trabalho de formação. Focar um pouquinho mais aí no trabalho de formação, né? E eu te parabenizo pelo seu trabalho, porque ele é muito bem feito e você é muito dedicada. Esse é um trabalho que talvez você nem vá perceber ou não vá poder ver os frutos, mas eu tenho certeza que ele vai dar muitos frutos por muitos anos. É o que eu espero, de verdade. Quando eu converso com os meninos, eu falo assim que eu brinco, eles são meus filhos. Eu falo, todos os meus filhos aqui, vamos conversar. E eu tento muito lembrar eles, tipo, gente, não é ganhar uma eleição. A eleição é o ponto final lá. Isso aí vai ser um reflexo de tudo que a gente vai criar no meio do caminho. Quando vocês se levantam dentro de uma sala de aula, como eu já vi acontecer, né, de estar lá um debate, porque eles adoram levar uns debates para um monte de adolescente que não tem ideias para debater e para brigarem entre si dentro de sala de aula. Quando levar um debate para falar sobre a legalização do aborto,
Precisa ter uma pessoa ali que levante e fale, eu sou contra o aborto em qualquer circunstância. E mesmo que naquele momento ele não esteja fazendo um trabalho de convencer os outros, ele marcou uma posição. Ele fez o outro pensar, tipo, tá, ele defende isso, mas por que ele defende isso? A gente defende isso que a gente está defendendo aqui, por quê? Porque você levantou uma bola de questionamento, que até pouco tempo atrás a gente não tinha esse questionamento, a gente não tinha esse ponto controverso. A gente não tinha esse ponto controverso. A gente simplesmente tinha todo mundo fazendo o mesmo discurso e concordando com tudo o tempo inteiro. Então, eu falo muito para os meninos, às vezes, se você só levantar um questionamento, não impõe as suas ideias, porque ninguém gosta de alguém ditando regra. Você não gosta do outro ditando regra para você, com certeza ele não vai gostar do contrário também. Mas levante o questionamento, faça perguntas incômodas. Porque são essas perguntas incômodas que começam... Ou se posicione. Né? Comece a fazer aquele pontinho do outro simplesmente parar por 2 minutinhos para pensar se o que ele defende é realmente o que ele defende. E essa parte eu Você falo sabe que um dia eu contei a história do meu tio, né? A minha avó era médica. Eu tenho um tio que foi adotado pela minha avó. A adoção é brasileira, né? Uhum. E um dia eu contei a história do meu tio. E a história do meu tio marcou um monte de gente que ouviu a história. Porque a minha avó foi procurada por uma moça que tinha engravidado e que queria tirar o bebê. Queria fazer um aborto. E minha avó falou, eu não vou fazer aborto. Minha avó é médica, né? Já faleceu. Eu não vou fazer aborto, você vai fazer o seguinte, eu vou fazer todo o seu pré-natal, eu vou fazer seu parto e quando o menino nascer é meu filho. E assim ela fez. Ela fez todo o pré-natal, fez o parto e quando meu tio nasceu, irmão da minha mãe, ela pegou e falou, é meu filho. Só o fato de contar a história do meu tio, então eu tenho meu tio, eu tenho primas, o meu tio é um cara divertidíssimo que faz todo mundo rir, é um cara muito querido por onde vai, tem uma história de vida maravilhosa, tem 2 filhas lindas. Imagina tudo que a gente ia perder e que a humanidade ia perder se aquele bebê tivesse sido assassinado na barriga da mãe. Só de contar a história e de dizer eu sou contra o aborto, e se eu não tivesse nenhum outro elemento eu sou contra só por causa dessa história, cara, você já faz uma diferença brutal. É a gente começar a trazer as nossas ideias para a realidade. Né? Eu lembro que quando a gente foi falar desse negócio do aborto lá no PL Jovem, eu levei um dado para os meninos, porque o último dado oficial que nós temos é de 24 nos Estados Unidos, e aí é de uma página que defende o aborto, que chama lá de direito reprodutivo. É um instituto enorme que eles têm, chamado Guter Meyer, eu acho que é o nome dele. E aí ele traz os dados de quantos abortos legais foram feitos nos Estados Unidos no ano de 2024, que passa de 1.200.000. Abortos legais, que foram feitos lá nas clínicazinhas. Aborto legal já é um eufemismo. Já é um eufemismo, né? Porque é assassinato legal, não sei como que isso funciona, né? E aí eles faziam uma... Mas é pior do que isso, Ana, desculpa. É porque a palavra legal, ela tem vários significados em português. Então, às vezes pode parecer um aborto que é bom. Que é bom. Um aborto legal. Porque o brasileiro, assim, às vezes ele não junta lé com cré. E ele não sabe que aborto legal... E a percepção, né? O que a gente falou da percepção das palavras. Exatamente. Ele não sabe que aborto legal é o aborto que é permitido pela norma... Legal. Então, só para fazer esse apontamento. E aí, eles fazem uma pesquisa com as mulheres que estão indo na clínica de qual motivo que está levando ela a fazer aquele aborto. E aí tinha diversos motivos. E aí você ia lá embaixo, assim, tinha um dado que era 0,5%. Não dava nem 0,5%, dava 0,4 alguma coisa por cento. E aí esses eram os casos de violência sexual, de incesto, esses lá. Os outros 99... Os outros 99, tantos por cento eram porque eu não tenho condição, eu vou ser abandonado pelo pai, eu não tenho o apoio do pai da criança, não é o momento, vai atrapalhar minha carreira. Tinha N motivos, mas os motivos que toda vez gritam aos nossos ouvidos de aquela mulher que foi violentada, aí você fala, olha aqui o que acontece quando você normaliza esse tipo de barbárie, por casos isolados. Posso te fazer umas perguntas? Pode. Com quantos anos você foi mãe? Eu fui mãe aos 18 anos. Atrapalhou um pouquinho, não atrapalhou sua vida? Eu vou falar que a minha estrutura familiar me ajudou a não me atrapalhar. Então, eu não parei de estudar, eu tinha acabado de entrar na Universidade Federal quando eu fiquei grávida.
Eu não... Levou na boa? Fiz a faculdade em 4 anos. Posso fazer outra pergunta? Pode. Se tivesse atrapalhado... Eu achei que você ia me responder que atrapalhou. Mas se tivesse atrapalhado, diante de tudo que você vive hoje, você... Teria feito tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Você sabe, porque isso... Por que eu te perguntei isso? Minha mãe foi mãe muito nova. Minha mãe com 27 anos, ela já tinha uns 3 filhos. Cara, e filho, assim, eu tenho 2. Responsabilidade. Eu sei que muda a vida da pessoa. Totalmente. Mudou minha vida, mudou a vida da minha esposa. É óbvio, assim, muda. A gente já tem que abrir mão de um monte de coisa, a nossa vida financeira muda, a nossa capacidade de trabalho muda, a nossa percepção da vida como algo só pra gente muda. Cara, eu sou pai. A minha vida não é só pra mim mais. Isso tem um reflexo. E mãe é tirar a gente do centro do universo. É tirar a gente do centro. E mãe é muito maior isso. Quando eu converso com a minha esposa, eu falo assim, cara, eu amo meus filhos, mas a minha esposa ama mais. É outro tipo de relação. É outro tipo de relação. Então, é óbvio que mudou a nossa vida. Mudou a capacidade laborativa da minha esposa, mudou a forma que ela trabalha, mudou tudo. As oportunidades, às vezes, cara, às vezes você tem uma oportunidade, você recebe uma proposta de emprego em outra cidade. Cara, você tem filho. Aí você pensa assim, pô, vou mudar a rotina toda dos meus filhos. Vou me mudar. E os amigos deles, e a escola, e não sei o quê. É óbvio que muda. Mas hoje, quando eu olho para os meus filhos, eu falo assim, bicho, eu abriria a mão do que tiver que abrir para viver o que eu vivo com eles. Não tem nada mais precioso na vida de um pai, de uma mãe, do que esse convívio com os filhos, do que você poder ver nos seus filhos os valores reproduzidos, a sua essência se perpetuando, o legado que você deixa. Cara, isso é divino. E só isso seria suficiente para alguém ser a favor da vida, desde a concepção. São experiências que elas marcam profundamente um ser humano. E lá no início da nossa conversa, você falou sobre o sentido da vida. Você falou que em determinado momento você encontrou o sentido da sua vida. Cara, a maternidade, a paternidade fazem parte do sentido da vida de todo ser humano. E é interessante você falar isso, né? Porque apesar de eu ter sido criada numa família matriarcal, de mulheres muito fortes ali, claro que também por N motivos, né? Por N circunstâncias. Quando eu era adolescente, alguém perguntava assim, o que você quer ser quando você crescer? O que você queria? E eu falava que eu queria ser mãe. E aí todo mundo me olhava, parecia assim que eu estava falando uma coisa... Absurda, porque todo mundo falava, quero ser dentista, quero ser bombeiro, quero ser lá sei lá o quê. E eu sempre falava isso. E todo mundo me olhava parecendo que era a coisa mais bizarra do mundo. Eu falar que eu queria ser mãe. Eu falava assim, de profissão, eu não sei ainda o que eu quero ser, mas eu sei que eu quero ser mãe. E por mais que jogassem na minha cabeça, e foi jogada com muita força mesmo, assim, de que para você ser bem-sucedido, você tem que ter uma profissão, você tem que ganhar muito dinheiro, vai fazer faculdade primeiro, vai fazer mestrado, doutorado, tudo que você quiser, e depois você pensa se você quer construir uma família. Não é o contrário. Você ganha muito mais garra para conquistar tudo isso quando tem pessoas que dependem de você, quando você tem filhos, que você vê que ali é a sua herança. E a gente vai falar de N tipos de heranças que a gente delega aos nossos filhos. Então, isso é engraçado, porque as pessoas acham que herança é o que a gente deixa para os filhos. E, na verdade, a herança que a gente deixa nesse planeta são os nossos filhos. Tem uma diferença brutal. Aliás, tem um versículo bíblico que diz isso, que diz que os filhos são a herança do Senhor. E quando eu mostro isso, né, e você pergunta para as pessoas à sua volta, a maioria deles não teria crescido tanto, se desenvolvido tanto, corrido tanto atrás de conquistas, se não fossem pelos filhos. Com certeza. Eles são combustível para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, para que a gente trabalhe, né? Então, hoje, essa questão da filiação é uma coisa que eu bato muito na tecla. E, igual eu falei aqui, eu não tive dificuldades no sentido de que eu tinha muito bem pautado na minha mente que aquilo era o que eu queria ser mãe, que eu queria ter muitos filhos. Né? Tive até 3, tá bom. Tive mais, né, do que isso, mas quando a gente entende o nosso lugar no mundo, melhora muito mais. O que eu vejo hoje é que as mulheres sofrem muito no sentido de querer abraçar os dois discursos. Cara, sabe o que eu tô pensando aqui, Ana? Eu tô até anotando algumas coisas aqui enquanto você vai falando. Cara,
você falou, as pessoas perguntavam o que você quer ser. E elas mesmas pensavam em profissão. E você estava pensando na sua essência. Porque a sua essência é o que dá sentido e significado para a sua vida. A sua profissão pode ser qualquer uma. Qualquer uma. E eu posso trocar a hora que eu quiser. A hora que você quiser. Se você tiver sentido e significado, você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser da sua vida, que você nunca vai perder a bússola da sua existência. Cara, quem eu sou? Qual é a minha essência? E é isso que às vezes eu acho que passa despercebido para muita gente. É que ser mãe não é sobre mais, ou ser pai, ou a família não é mais uma atividade na sua vida. É sobre a sua essência que te entrega raiz, significado, sentido para o resto das coisas que você faz na vida. Para todo o resto que você vai fazer depois, né? É a raiz que não vai deixar a tua árvore cair. Até bem pouco tempo atrás eu era um advogado em tempo integral. Hoje eu estou deputado. Amanhã eu não sei o que vai ser da minha vida. Mas você continua sendo pai de seus filhos e marido da Renata, exatamente. Isso filho do André e da Sheila. Cara, isso é... Eu falo muito para os jovens sobre isso quando a gente pensa no seguinte. Há, sei lá, 50 anos atrás, se você se apresentasse para mim, você ia falar assim, eu sou Thiago Manzoni, eu sou filho do André e da Sheila. E esse era o seu ponto inicial de referência de quem você era. Hoje as pessoas vão se apresentar e vão falar, eu sou Thiago Manzoni, sou advogado. Exatamente. Por que o seu ponto de referência vira a sua profissão e não tudo aquilo que você carrega enquanto ser humano a partir da tua família? Cara, posso contar uma coisa que aconteceu comigo? Deve. Eu fui numa clínica de recuperação dar uma palavra para as pessoas que estão lá se recuperando da drogadição, querendo se ver livre das drogas. E aí a pessoa que foi me levar até, assim, era o dia da família, tinha uma multidão, talvez tivesse, sei lá, umas 700 pessoas lá. Famílias, filhos, esposas, maridos, pais, todo mundo reunido, e eles iam trocar a faixa. É tipo uma troca de faixa de arte marcial. A pessoa vai evoluindo no programa enfim, saída desse mundo das drogas e vai trocando a faixa, que é uma fitinha que eles botam no pulso. E aí o cara que me apresentou lá, na hora que eu fui começar a falar, ele falou assim, eu tinha vários títulos aqui pelos quais eu poderia apresentar a pessoa que vai falar com vocês. Mas um dia eu vi ele se apresentando em um evento e ele falou assim, eu sou o Thiago, eu sou o filho do fulano e de não sei quem, que ele não lembrava o nome, eu sou o marido da fulana de tal, eu sou o pai do... Como é que é mesmo o nome dos seus filhos? Ele perguntou, eu falei, Guilherme e Felipe. E ele falou assim, aquilo me marcou profundamente. No começo eu achei que ele era humilde demais, o cara falou. Mas na verdade depois eu percebi que aquilo não era humildade, era quem ele se via de verdade. E aí ele me apresentou desse jeito, ele me chamou, aí falou, agora você diz aí, você é filho de quem? É a sua apresentação. O que eu estou querendo dizer para você é que você não é o que você faz. O que você é, o seu caráter, a sua essência, e muito provavelmente o seu caráter, sua essência, quem você é, foi moldado pelas suas raízes. E suas raízes são seu pai, sua mãe, seus avós, sua família. Isso tudo é o que molda quem nós somos. E no final das contas, Ana, essa é a marca que a gente deixa para a humanidade. Sei lá, uns 20 anos depois que a gente morrer, pouquíssima gente vai lembrar da gente. Pouquíssima. E não vão lembrar pelos títulos que a gente teve na vida. Você pode ser pós-graduada, você pode ser doutora, você pode ser, sei lá, deputada, você pode ser presidente da República, você pode ser o que for. Depois de uns 20, 30 anos, pouquíssima gente lembra de você. Vou dar um exemplo. Ninguém nem lembra mais quem é o FHC. Foi o ministro da Fazenda que fez o Plano Real. Ainda está vivo. Ainda está vivo. Ainda está vivo. Foi presidente da República, reeleito. A reeleição começou com ele. Ninguém mais lembra, pô. Ninguém lembra. Sabe quem lembra dele? A esposa, os filhos, os amigos próximos, que vão lembrar não dos títulos, vão lembrar de quem ele é. Ele era como pessoa. E a marca que ele deixou. E eu acho que é isso que a gente tem que deixar na nossa existência. Filosofei, desculpa, pode voltar aí para o seu script. Foi lindo. Viajei. Foi lindo. Deu vontade de bater palma. Tiago, eu tinha feito um
um roteiro aqui que a gente... E aconteceu isso da outra vez também. Eu não posso montar roteiro com você, porque a gente não vai... E eu falo muito, A gente não vai pro roteiro. Não, porque você traz uns assuntos que eu quero falar. E aí eu não botei, eu falei, não, mas eu quero falar disso que ele tá falando. Se ficar ruim, a gente grava outro. Não, tá? A gente vai gravar outros ainda pra frente, beleza. porque eu gosto muito de conversar com você. Eu acho que você traz uma sabedoria, assim, que não existe, assim, de conseguir transmitir para as pessoas de uma forma muito simples, né? O meu noivo às vezes fica falando assim, pô, você fala de uma forma muito acadêmica e às vezes as pessoas não entendem o que você está falando. E eu queria ter essa simplicidade. Tu bota fé que falando isso de mim também? Pô, velho, outro dia eu tava conversando, aí a pessoa falou assim, bicho, tu tem um problema, velho. Eu falei, qual é? Ninguém entende nada do que você fala, pô. Fala numa linguagem que os outros entendam. Eu falei, cara, que isso? Cara, eu tô tentando aqui. Pra mim, você fala assim de um jeito muito franco, muito aberto. E que é muito difícil da gente conseguir, sabe? Da maioria das pessoas. Um assunto só que eu quero falar antes da gente encerrar aqui, que a gente está encerrando nosso horário aqui. Diz aí. Com relação ao próprio Distrito Federal. Como eu tenho alunos do Brasil inteiro, até fora do Brasil, eu sempre... É muito engraçado quando eu falo de Brasília e como funciona o Distrito Federal, porque a maioria dos brasileiros não tem ideia de como o Distrito Federal funciona. Quando eu falo que aqui não tem município, aqui a gente não tem prefeito. Como assim, né? Como assim? E aí eu começo a explicar a questão das regiões administrativas, das indicações. E eu fico muito incomodada, mas eu não sei como se teria uma solução no sentido de que, quando você fala que hoje nós temos 35 regiões administrativas, e com suas administrações, com seu corpo ali de pessoas que precisam fazer as cidades funcionarem. E sem orçamento. Né? Tendo que chorar para o GDF o tempo inteiro. E isso concentra um poder enorme na mão do GDF. Querendo ou não, o governador tem na mão ali 35 prefeitos e prefeituras. Só que quando eu penso assim pelo outro lado, fazer eleição é um erário enorme, é um trabalho enorme, é um gasto desnecessário. Como que a gente consegue pegar essa ideia do Distrito Federal da forma como ele foi desenhado, porque ele foi desenhado para um número muito menor de pessoas, e hoje ele cresceu demais assim, para o que foi programado. E hoje eu não vejo, porque acaba que criou um monte de curral eleitoral. Algumas cidades parecem que têm donos, e a gente sabe que isso acontece aqui. E eu não vejo uma forma de melhorar isso, porque perfeito nunca vai ser, mas uma forma de ser melhor gerido. Ana, assim, regiões administrativas e administrações regionais, eu acho o modelo absolutamente disfuncional. Porque você falou assim, é muito poder na mão do governador. Na verdade, às vezes eu acho que o governador é refém disso. Entendeu? Essa é uma moeda de troca terrível para o governador, porque essa luta de espaços... como é que funciona a política? Vamos falar francamente. À exceção daqueles que não fazem parte do sistema, e eu sou um desses, cara, como é que funciona? O cara ganhou a eleição, ele fez um monte de compromisso de cargo, de salário, etc. Ele vai ter que botar um monte de cabo eleitoral para trabalhar no governo. É triste, mas é assim que funciona. Aí esse cara vai cobrar o governador, mas esse cara é deputado, né? Esse cara vai cobrar o governador espaço para ele votar os projetos do governo na Câmara Legislativa. O governador virou refém, pô. O governador tem espaços que os deputados vão brigar entre si para ocupar, pensando em atender aquilo que eles prometeram durante a campanha e também garantir os cabos eleitorais dele para uma eleição futura. Ou seja, o sistema não funciona para as pessoas, para a população, o sistema funciona para o político. Para o político. E isso é terrível, não tem como isso dar bom resultado. Então eu vejo às vezes boa vontade por parte de administradores regionais, mas o fato é que ele é um refém também, porque ele tem que agradar ao mesmo tempo quem indicou e o governador, e o cara fica ali, ele não tem orçamento, então ele vive com o pires na mão, pedindo recurso. Cara, não tem como isso funcionar. Então esse modelo tem que ser revisto. Na minha opinião, o melhor modelo para isso, até para libertar o governador disso, é fazer a eleição nas regiões administrativas. Imagina, nós temos Ceilândia aqui com mais de 350 mil habitantes, é um município grande. É um município enorme.
E tantas outras regiões administrativas, nós somos 35 ao todo, somos 35 ao todo. Eleição seria o melhor caminho, na minha opinião. E essas regiões administrativas têm que ter orçamento, porque o gestor daquela região administrativa tem que responder perante a população. Mas como é que ele responde se ele é muito mais uma ouvidoria do que qualquer outra coisa? Ele é uma central de reclamação hoje, o cara fica, coitado, todos os problemas da cidade chegam para ele e ele, tá bom, como é que eu resolvo agora? Então, é um modelo disfuncional, na minha opinião. E o que eu percebo desse modelo? O brasileiro cansou, pô. Isso tudo que eu falei aqui, dessa troca de cargo, dessa barganha, o brasileiro cansou disso, o brasileiro está de saco cheio. Não é à toa que o Nicolas tem 1,5 milhão de votos. Não é por acaso que a Bia teve 215 mil aqui em Brasília, cujo o colégio eleitoral é de 1.900. Não é à toa que eu tive 25.554 votos. O eleitor está de saco cheio do modelo tradicional de se fazer política. Ele não aguenta mais esse toma lá da cá. Ele não quer mais isso. Ele não aguenta mais o Estado desse tamanho. Ele não aguenta mais a burocracia. Ele não aguenta mais chegar numa secretaria de Estado ou numa administração regional e não vê nada resolvido. Ele não aguenta. Ele sabe que o Estado é um problema e não a solução. Então ele começa a eleger políticos que têm uma mentalidade diferente, como eu, como você, como tantos outros. Isso vai fazer com que a política vá mudando pouco a pouco no Brasil. Presta atenção, a janela eleitoral já mudou. É por isso que eu fui eleito. Minha campanha custou R$150 mil. Eu não tinha como competir com milhões que são gastos em campanha. 100 milhões. Por que eu ganhei? Por causa das ideias que eu estou apresentando, por conta das minhas parcerias eleitorais e políticas. Então, quando o eleitor olha, pô, esse cara tá com a Bia é séria, a Bia trabalha direito, não faz parte desse sistema, cara, vamos votar, vamos eleger. Agora a Bia está indo para o Senado, eu vou para a Federal, outras pessoas vêm como você para ser deputado distrital, e esse grupo político vai crescer. A gente vai mudar isso da noite para o dia? Não, não vai. É um processo. E a realidade do Distrito Federal hoje é que nós temos um orçamento enorme de mais de 70 bilhões de reais por ano, e nós precisamos melhorar a gestão e a administração desses recursos por meio das secretarias, que são muitas, na minha opinião. Se eu for governador do Distrito Federal um dia, a primeira coisa que eu vou fazer é reduzir o número de secretarias. Não faz sentido você ter mais de 30 secretarias, cara. Como que isso vai funcionar? É um leviatã, não vai funcionar, nem conversa entre si. Você não consegue nem gerir tudo isso, não tem como. Então, tem que reduzir o número de secretaria, tem que diminuir o número de cargo, tem que desinchar o Estado para poder ficar mais dinheiro e mais liberdade para as pessoas, para a gente prosperar. Agora, isso tudo vai ser levado com ideias e pouco a pouco a gente vai fazendo essa transformação. A janela eleitoral já se moveu. A gente é majoritário no voto. A gente tem que mover a janela política agora. Porque a janela eleitoral é mais fácil de mover. Você convence o cidadão, ele vai lá e vota em você. Mas a janela política, ela é muito mais difícil. Porque aí na política tem muitos interesses conflitantes. Nem todo mundo vota do jeito que deveria para agradar o povo. Às vezes o cara vota para atender interesses que são relevantes para ele, pensando em reeleição, pensando em manutenção de poder de determinado grupo político. Isso tudo tem que mudar, demora um tempo. A gente não pode brigar entre si. Às vezes eu vejo a direita brigando entre si publicamente, eu acho um erro terrível. Também. Isso não pode acontecer. E a gente tem que ter paciência no processo de mover a janela política. Então ganhamos a eleição de 2018. A de 2022 nos foi tirada. Vamos ganhar a de 2026, estou falando da presidência da República. E vamos construir pouco a pouco aquilo que a gente quer que sejam as políticas públicas. E não só isso, porque quando vem trazendo, e aí eu vi isso acontecer em 2022, quando foi tirada a eleição, adorei essa colocação, vou usá-la a partir de hoje, nos foi tirada. Apesar disso, chegou às eleições de 2 anos atrás, dos municípios e dos estados. Aquilo ali é uma vitória tremenda. Gigantesca. E a pessoa comum, às vezes, ela foca muito ali no Lula-Bolsonaro e esquece de tudo que vem para baixo. No município lá que as coisas estão mudando, é lá na ponta. É o deputado distrital que vai ajudar a chegar ônibus na tua casa, que vai fazer a cidade funcionar, que vai fazer a tua vida funcionar, que vai diminuir o imposto, que vai ter escola pro teu filho. Então, assim, é aquele ali da ponta. Aliás, você falou de escola, cara. Sabe a lei que a gente fez que prioriza o ensino de português e matemática como disciplinas elementares? Tu tá ligado? Sei. Você fez parte disso. Eu fiz parte disso. É lei no Distrito Federal, só falta o governo regulamentar. Regulamenta, por favor.
Hoje eu vi um dado de um estudo da UNB, cara. 62% dos alunos que terminam o ensino médio no DF, nas escolas públicas, não sabem matemática básica. É o distrital e o governo que vai regulamentar isso que vão mudar essa história. Então a gente tem que mover a janela política. Ao invés de ficar ensinando na escola doutrinação político-ideológica, cara, aprender ensina português e matemática. É básico, e quem vai determinar isso vai ser o deputado distrital. Tem pesquisas que mostram que as pessoas vão escolher o deputado distrital com 2 semanas para a eleição. Cara, quem vai cuidar do que te afeta aí no dia a dia, diretamente, é esse cara. É essa mulher. Como é que você vai pegar e vai querer decidir isso 2 semanas antes da eleição? Não, presta atenção nesses cargos, que parece que é pouco e não é. Presta atenção na eleição de direção da escola do teu filho. Exato. Porque parece que... eles vão escolher lá, eu não quero saber. Não só presta atenção, como vota, escolhe. Escolhe, vota, participe da associação de pais, porque são esses pequenos... Ajuda a transformar em escola cívico-militar. Em cívico-militar, queria muito mais escolas. Você sabe que a lá de Sobradinho tem uma briga violenta para conseguir uma vaga, porque todos os pais querem. Mas, segundo alguns, não é um modelo que não dá certo. O PSOL, né? E o PT. O PT. Mas é uma escola que você chega lá, tem uma fila de espera gigantesca. Mas essa ponta é que as pessoas param de prestar atenção. E a que eles deveriam prestar mais atenção. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixo. Por que você quer ser deputada distrital? Quando você me pergunta isso, e eu já falei para algumas pessoas sobre isso, parece que uma coisa é quando eu falo assim, eu quero me formar em engenharia. Então, eu chego ali no ensino médio, eu faço vestibular, estudo pra caramba, vejo quais as notas que eu preciso para engenharia, faço a faculdade de engenharia e o meu objetivo era me formar engenheiro. Eu nunca tive esse objetivo inicial de falar, um dia eu quero ser deputada. As coisas aconteceram muito no sentido de, cara, eu tô vendo as coisas acontecendo ao meu redor. Eu posso parar pessoas que estão fazendo decisões que vão influenciar no meu futuro, no futuro da minha comunidade, no futuro dos meus filhos, e que vai me custar muito caro e para todas essas pessoas à minha volta. E eu tenho capacidade de ocupar o lugar dessa pessoa para que ela não faça isso que ela está fazendo. Então, meu pensamento sempre foi muito nesse de, se eu posso resolver esse problema aqui... Vou resolver. Eu vou resolver. Se não eu, quem? Eu tenho muito essa frase desde que eu perdi meu filho. Porque quando eu perdi meu filho, eu ficava pensando assim, por que Deus fez isso comigo? Sim. Por que comigo? E hoje a minha pergunta é diferente, por que não comigo? Sim. E quando você assiste o que a gente assiste diariamente, quando a gente está ali nos corredores, você consegue perceber que você tem a solução para aquilo ali, ou você pode impedir que aquilo ali piore. Enquanto as pessoas que estão ali, elas estão piorando e torcendo para o pior. Você falou de ser engenheira, Ana. Aí você vai, estuda, passa, faz isso, faz aquilo, beleza. Mas a eleição não depende só de você. Depende da população do Distrito Federal olhar para você e querer também que você seja deputada. A pergunta é a seguinte: por que a população do Distrito Federal deve escolher alguém com o perfil da Ana para ser deputada distrital? Uma ótima pergunta. O dia que eu estive no gabinete conversando com você sobre isso, eu saí de lá assim pensando, cara, será que esse é o caminho que eu devo seguir ou não? E eu liguei para algumas pessoas. E uma das pessoas mais importantes que eu liguei é o Padre Wesley, ele é lá de Taguatinga e ele ajudou muito na minha conversão. E aí eu liguei para o Padre Wesley. E aí ele não pôde me atender na hora. E aí ele falou assim, manda um áudio que eu vou ouvir daqui a pouco, eu te respondo e tal. Mandei, conversei com ele. E aí eu peguei, eu guardo esse áudio no coração, tá? E o Padre Wesley, ele é um padre fora da curva, tá? Por isso que eu me identifico tanto com ele é bem diferente. E aí na hora que eu perguntei, eu falei, o que você acha? Né? Que você vislumbra disso? E aí ele virou para mim e falou assim, Ana, eu sou ordenado há 18 anos. E nesses 18 anos, você pode imaginar que muita gente já me procurou sobre isso que você está conversando comigo. E todas as vezes, e ele usou até uma palavra de baixo calão, ele falou, todas as vezes que alguém me procurou, eu mandava ir para aquele lugar. Não vou me meter com isso, problema de vocês. Aí ele falou, mas você, Ana,
você seria o primeiro político que eu falei, eu apoio você. E aquilo me deu uma força tão grande. E aí eu comecei a conversar com diferentes pessoas. Então fui conversar com meu noivo. O que você acha? E aí ele virou e falou assim, eu só estava esperando o dia que isso ia acontecer, porque eu sabia que isso um dia ia acontecer. Quando eu comecei a trabalhar com política, eu não era porque, eu preciso agora de um emprego e é esse emprego que tem aqui. Não, eu estava confortável, estava num programa de rádio, podia falar o que eu queria, do jeito que eu queria, na hora que eu queria. O programa era meu. Mas eu sempre acreditei que eu poderia fazer melhor. Eu sempre acreditei que eu poderia ajudar as pessoas ao meu redor. Então, por exemplo, a minha mãe sempre fez muito trabalho social. Então, por exemplo, chegava Natal na minha casa, tinha 5, 6 meninas que ela apadrinhava nos abrigos e que passavam o Natal com a gente, as festas de aniversário com a gente. E quando você vê a realidade de perto dessas pessoas, não tem como você falar assim, isso não é problema meu. Isso não é problema meu, tá lá, eu tô aqui com a minha vida, confortável. Eu sempre tive uma vida confortável e não acho que seja um privilégio, isso é o fruto do trabalho dos meus avós, dos meus pais. Não me sinto culpada por isso, mas eu consigo, mesmo assim, ver as pessoas ao meu redor. E quando você vê as pessoas ao seu redor sofrendo por coisas que elas poderiam não estar sofrendo, e que você pode ajudar, então, hoje, quando eu falo de querer me tornar uma deputada, não é no sentido de, eu quero estar lá na tribuna falando e me sentindo importante. Não, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero poder ajudar cada vez mais pessoas. E isso significa que hoje eu já estou ajudando pessoas e quero ajudar cada vez um número maior de pessoas. Eu falo com os meninos do PL Jovem, eu falo, cara, ajuda a sua comunidade, ajuda as pessoas da sua rua. Não tenta salvar o Brasil, que é uma coisa abstrata, tá lá longe. Mas e a sua comunidade? O que você pode fazer pela sua comunidade? E hoje eu vejo que eu posso fazer muito pela minha comunidade. Eu posso fazer pelo Distrito Federal. Eu vejo isso também, por isso que eu te perguntei. E, assim, se eu posso falar alguma coisa sobre isso, tem 2 coisas que eu acho que são muito importantes. Primeiro, é que você é uma pessoa disposta a servir. Sempre. E segundo, o deputado é um servidor público, né? Então você está sempre disposto a servir. E o segundo, você é disposto a servir com o seu melhor, com excelência. E eu acho que isso te qualifica para o cargo. E eu acho que isso faz com que você seja um bom nome apresentado para a população do Distrito Federal quando for lá em agosto de 2026. Eu queria só que você soubesse, e quem nos assiste aí também, soubesse que eu acho que o Distrito Federal ganha muito com a sua pré-candidatura, vai ganhar muito com a sua candidatura, e se você vencer as eleições, o Distrito Federal vai ter uma baita parlamentar. Se vencer, é porque Deus queria que você ganhasse. Se não vencer, é porque ainda não é dessa vez. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que durante todo o processo, o Distrito Federal e as pessoas que estiverem contigo nisso e que forem afetadas, vão ser afetadas positivamente. E eu te desejo desde já, que dia é hoje? 11? 11? 11 de fevereiro. Hoje é dia 11 de fevereiro. 12 de fevereiro de 2026. Eu te desejo uma boa campanha, desejo que você faça um grande trabalho e que você seja uma grande parlamentar do jeito que o Distrito Federal e o Brasil merecem. Você começou a entrevista e eu estou encerrando. Você está encerrando. Não encerra ainda não. Se você tivesse hoje que escolher uma única coisa que melhorasse imediatamente a vida das pessoas. Uma única coisa que melhorasse imediatamente a vida das pessoas. Eu diminuiria o poder na mão dos políticos. O político não é parte da solução. Enquanto o Brasil estiver olhando para o político como solução dos problemas, o Brasil está perdido. O político não é solução, a solução está no indivíduo, a solução está na iniciativa privada, a solução está em quem faz as coisas acontecerem. Eu acho que o político ele só podia sair do caminho. O político tem que não atrapalhar. Então você tem que tirar poder da mão do político. Isso vai melhorar muito a vida dos brasileiros. Como é que você faz isso? Privatizando empresa pública, diminuindo o tamanho do Estado, diminuindo
secretaria, diminuindo, enfim, burocracia. Você tem que tirar poder da mão do político. Enquanto os políticos, em geral, tiverem tanto poder na mão deles, a ponto da população depender deles, o Brasil está ferrado. Isso tem que mudar. Concordo plenamente. Eu não sei se você sabe, mas eu sou sobradinhense de nascença. Eu nasci no Hospital Regional de Sobradinho. Que legal, não sabia. Então, eu passei a minha infância toda ali, eu saí depois para fazer faculdade, morei em alguns outros estados e voltei já adulta. Mas é a cidade que é o meu lar, né? É onde eu me sinto em casa. E Sobradinho hoje, a gente tem uma ideia ali de uma cidade de interior. Ela ainda conserva aquela ideia de cidade interior. Mas ainda assim eu vejo que a cidade ela não evoluiu tanto que ela tinha para evoluir, né? Ela não se desenvolveu tanto que ela tinha que se desenvolver. E hoje a gente vê notícias de que vão aumentar mais bairros e a minha preocupação quando eu vi essa notícia, eu fiquei assim, tá, é muito bom ter mais espaço, a gente tem mais gente no Distrito Federal, precisa ter lugar para essas pessoas, mas e onde essas pessoas vão estudar, porque as escolas já estão totalmente cheias, onde que elas vão ser tratadas nos hospitais, porque a gente não vai ter mais UBSs, ônibus, porque hoje já não atende a população que tem, se vai ter uma população maior, quem vai atender. E o desenvolvimento de Sobradinho, eu vejo que não sai mais por essa que a gente acabou de falar, do Estado ser tão grande, dele engolir ali a comunidade, no sentido dela não chegar até ela, não ter liberdade, não ter liberdade. Ela mesma produzir o que ela precisa. E eu estou falando aqui de Sobradinho, porque, como eu falei, é a minha cidade do coração. E eu queria saber a sua lembrança de Sobradinho. O que você já viu de Sobradinho? Cara, eu tenho algumas lembranças de Sobradinho que me fazem muito felizes. A primeira delas é o Augustinho Lima, o estádio de Sobradinho. Que está sendo reformado, quando inclusive. Está sendo reformado. Quando eu era muito jovem, muito que eu ainda sou jovem, né? Quando eu era muito jovem, eu joguei lá algumas vezes e foi a minha primeira experiência com Sobradinho. Sobradinho é essa cidade que você falou, uma cidade que cresceu, mas que continua com aquele ar de cidade do interior, por conta das suas casas, por conta da forma como as pessoas se relacionam ali. Eu tenho essa lembrança da minha juventude e no mandato, as lembranças que eu tenho de Sobradinho são as lembranças dos trabalhos sociais que eu abraço em Sobradinho, para poder ajudar as pessoas, né? Talvez quem está nos assistindo não saiba, mas todo parlamentar tem direito a destinar a emenda parlamentar, que é uma quantidade de dinheiro do pagador de imposto que a gente destina para projetos que a gente acredita. Muitos deles eu atendo em Sobradinho, em especial um trabalho com mulheres que sofreram algum tipo de violência e que são cuidadas por um grupo de pessoas que faz esse trabalho. Então essas são as principais lembranças que eu tenho, as principais memórias que eu tenho de Sobradinho. Meus filhos, imagina, eu joguei na juventude, meus filhos jogam agora, mas não jogam no Augustinho Lima, jogam no ginásio de Sobradinho algumas vezes. E de alguma maneira na minha vida a maior parte das recordações que eu tenho está ligada, né? A maior parte do esporte está ligada ao esporte. Inclusive é muito forte, já que nós temos um medalhista, aquela medalhista olímpico, mas nós temos. Inclusive é fácil você ver ele correndo pela cidade, né? O Caio, você vê ele treinando pela cidade. De marcha atlética. E muitas outras crianças, tá? Eles têm um projeto muito bonito que E você vê pela própria cidade, eles em grupinhos correndo pela cidade, fazendo tanto a marcha atlética quanto a corrida normal. E Sobradinho é outro ponto que eu acho que vale muito marcar, que é uma cidade que tem muitos projetos sociais. Muitos projetos sociais. Então, tem o projeto, por exemplo, que é que a minha mãe participa, que é de entrega de enxoval para mães que estão no hospital e ele não tem, né? Nem roupa para botar no neném, então leva aquele enxoval básico ali para ela poder sair do hospital com o neném, de entrega de alimentos. Só que hoje eu vejo uma cidade abandonada pelo poder público, né? Então você não tem acesso à administração de Sobradinho, você não consegue falar com ela, você não consegue levar as demandas da própria população, você vê que não tem espaço, então eu fui nas escolas, por exemplo, para achar uma sala para um projeto. Eu ajudo escolas lá também, sabia? Vocês, com o seu Geraldo, inclusive, meu brother.
E aí você vê que todas as escolas estão lotadas e com fila de espera, porque não atende a população mais, né? E isso me dá um olhar para a cidade mais nesse sentido de, apesar de ser uma cidade menor, pacata, não ter não chegar. O problema de Sobradinho é o problema de Brasília, do Brasil. É que quem produz precisa pedir licença para quem não produz. E é muito difícil, assim. Todo mundo que depende do Estado vai passar por isso. Por isso que eu estou dizendo que a gente tem que diminuir o poder na mão dos políticos e do Estado. Sobradinho não é uma exceção, não. Aliás, eu queria aproveitar e mandar um abraço para a população de Sobradinho, população sempre hospitaleira que recebe a gente bem, e dizer que é uma satisfação enorme para mim poder de alguma maneira contribuir, em especial com as escolas e com os trabalhos sociais que acontecem aí nessa cidade linda e que a gente espera que continue crescendo, evoluindo e prosperando, apesar do Estado. Apesar do Estado. O meu sonho, eu acho que é tirar o apesar do Estado. Tem amigos meus que falam assim, o fulano está lá na Câmara, ele não aprovou lei nenhuma. Eu falo, eu acho ótimo. O tanto de lei que a gente tem, a gente tinha que tirar o tanto de lei que a gente tem. A gente não tem que ficar criando lei o tempo inteiro. Tem que ter um revogaço. A gente tinha que tirar esse tanto de lei que a gente nem consegue saber. Tem lei de tudo que você pensar. Se você digitar lá no site da Câmara, qualquer palavra vai aparecer uma lei com aquilo lá. Então, assim, tirar. Não é isso que a gente quer tirar o poder do Estado. A gente quer que o Estado seja menor, que ele não atrapalhe quem gera riqueza, que ele não atrapalhe. Aliás, muitas das pessoas que eu fui falando depois falavam assim, eu não quero saber se você é direita, esquerda, eu não quero. Eu só quero que parem de me atrapalhar. O que eu ouvi de muito empresário isso, eu só quero que parem de me atrapalhar, eu só quero que não me atrapalhe, que me deixe trabalhar e produzir. E essa métrica, assim, do número de leis é uma métrica burra, né? Às vezes eu já vi matéria jornalística falando disso. A Câmara Legislativa aprovou não sei quantos projetos. Cada projeto de lei aí pega quanto a Câmara custou num ano, divide pelo número de projetos. Cada projeto de lei custou não sei quantos, meu irmão. Eles tinham que dar a matéria com o viés inverso. Quanto menos projetos de lei vocês aprovarem, melhor é para o Distrito Federal, que é menos burocracia, menos entrave, menos interferência estatal. Cara, eu tenho dificuldade de entender. Os estímulos no Brasil são muito errados. Basta dizer que a gente tem um ex-presidiário descondenado que foi retirado da cadeia e alçado à presidência da República. Não tem estímulo pior do que esse. O crime parece compensar. Desculpa, pode falar. Parece uma piada, na verdade. Parece, mas é verdade. Não, a gente já está excedendo aqui o nosso tempo, né? Aqui no estúdio? Aqui no estúdio. Aqui no nosso estúdio, estamos excedendo. Eu queria te agradecer, de verdade, assim. Obrigado. Eu sou realmente admiradora do seu trabalho. Obrigado. Tenho orgulho de dizer que eu participo dele, né? Eu tenho orgulho de falar que eu participo e que eu faço parte desse projeto. Acreditei em você lá atrás. Eu lembro que quando eu te conheci, eu falei, cara, esse cara é muito bom. Esse cara, ele tem que ir para frente. O que eu posso fazer para te ajudar, para você ir para frente? Isso é muito bom. E eu lembro que quando a gente se conheceu, foi muito assim, entrevista esse cara aqui, que você vai gostar do que ele fala. Foi assim que me indicaram você, tipo, entrevista ele aqui, você vai gostar dele. E eu só liguei e falei, vamos lá, vamos conversar. E eu lembro que nessa entrevista eu falei, cara, esse cara é muito bom, as pessoas têm que ouvir o que ele tem para falar. E foi o que eu falei lá no início, ele está pronto, né? E os 4 anos só comprovaram a minha primeira impressão. Que bom. Comprovaram totalmente. E obrigada pela sua disponibilidade. Espero que a gente marque outras conversas. É sempre muito bom conversar com você. Eu que agradeço, Ana. Obrigado pelo convite. Converso quantas vezes você me convidar, tantas eu estarei aqui conversando contigo. E eu fico feliz que você diga essas coisas a meu respeito. Obrigado, agradeço de coração. E te agradeço também por participar desse processo todo. Ninguém faz nada sozinho na vida. E eu fico feliz de ter encontrado pessoas como você, que acreditaram no que eu falei, que me ajudaram na eleição, que continuam junto comigo, me ajudando no mandato e que continuam acreditando nas mesmas coisas. Eu fico muito feliz. A política na minha vida, ela é passageira. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar na política, eu não vejo a política como uma profissão. Enquanto Deus quiser que eu esteja na política, eu estarei. E poder, por meio da política, conviver com pessoas como você e como tantos outros que estão aí e que me ajudam nisso, desde que o PT me irritou a tal ponto que eu decidi ser candidato pela primeira vez, é uma sensação de muita satisfação que dá. Eu estou refazendo a minha lista de apoiadores, né, para a campanha de 2026
e ligando para todo mundo através da galera que me acompanha e me ajuda desde 2016. E é muito legal ver que 10 anos depois está todo mundo junto, imbuído dos mesmos objetivos e do mesmo sentimento. Significa que eles continuam confiando em mim e eu continuo confiando neles também. Eu acho que isso é um bom sinal. É um bom sinal e eu fico muito feliz que você faça parte disso tudo também. A partir de 2022, conta comigo, o que eu puder fazer para te ajudar, eu estou à sua disposição também. Eu deixo um abraço para você e um abraço para você que nos assiste também. Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Valeu. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like. É importante esse apoio que vocês dão pra gente. A Direita ela cresceu exatamente pelo apoio orgânico das pessoas. Para que essas ideias cheguem a mais pessoas, a gente conta com você e eu vejo no próximo episódio.